Mas, irmão Dionésio, imagine só, eu confesso a fé em Cristo e ando cabisbaixo, como se eu fosse um derrotado. Como que as pessoas vão olhar para mim e vão querer ser crente? Ah, irmão, mas eu tenho lutas, mas Jesus te dá vitória. Mas eu tenho problema, mas é a solução. Mas eu tenho uma dificuldade, mas Ele te entende, e Ele entra na sua dificuldade e faz você triunfar sobre ela. Aleluias! Porque o querer do Senhor é nos abençoar. Aleluias! Louvado seja Deus. Muitas vezes nós ficamos preocupados com as coisas que estão à nossa volta, mas nós temos que erguer a cabeça, porque nós temos uma promessa de Deus. Aleluias. Deus não tem prazer no sofrimento do seu povo. Se você for olhar a Bíblia Sagrada, nos dá referências para isso. Paulo escrevendo, aleluia, em 1 Tessalonicenses, no capítulo de número 5, versículo 16, aleluia, Paulo vai dizer: regozijai-vos sempre. Ele vai dizer: regozijai-vos sempre. Isso quer dizer, seja alegre sempre, seja feliz sempre. Mas, irmão, por que nós temos que ser felizes sempre? Porque nós temos uma promessa, porque nós temos esperança, porque nós temos o nosso nome escrito no livro da vida, porque nós temos a certeza da nossa salvação em Cristo Jesus, porque nós estamos esperando o arrebatamento da igreja. Aleluia! Por isso que nós temos que ser alegres. Nós temos que ser alegres, irmãos, porque a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Então regozijai-vos sempre, diz o apóstolo Paulo. Mas, irmãos, talvez você pensa: mas como que eu vou regozijar? Aleluias, louvado seja Deus, porque eu estou numa luta travada, tremenda. Mas muitas das vezes as lutas que nós passamos é Deus permitindo para nos corrigir, para nós se chegar mais a Ele, para nós estar mais na presença dEle, porque o escritor aos Hebreus, no capítulo 12, no versículo 6 ao 8, ele disse, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que Deus corrige aquele que Ele ama e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus te trata como filho, porque que filho há ao qual o pai não corrija? Mas se vivermos sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, somos bastardos e não filhos. E em Cristo Jesus nos tornamos filhos de Deus. Às vezes o sofrimento que passamos nesta vida é fruto da nossa desobediência, mas o querer de Deus é que nós se acheguemos a Ele, porque Tiago escreveu na sua epístola dizendo: chegai-vos a Deus e Ele chegará a você. É eu que tenho que achegar a Ele. E a situação de Israel é porque se afastaram de Deus, porque deixaram o Senhor. A pergunta que eu posso fazer aqui nesta noite: o que aconteceu com o povo de Deus para viver aquela situação? Se você for ler a Bíblia, você vai ver que alguns dos reis antes de Josias praticou o que era mal aos olhos do Senhor, por isso foi dada a sentença. Deus queria trazer uma correção, porque tanto os reis como o povo se desviou dos caminhos do Senhor. Então Deus permitiu agora que o povo passasse por aquele processo, para que o povo pudesse entender que eles precisavam permanecer na presença de Deus. Ou seja, o povo fez uma escolha. Às vezes nós fazemos escolhas que não agradam ao Senhor.
fazemos escolhas que nos levam para caminhos que Deus não se agrada. São decisões que nós tomamos na vida. Em Provérbios capítulo 14, versículo 12, vai dizer que há caminhos que ao homem parece correto, parece bom, mas o fim dele é caminho de morte. Às vezes tomamos decisões que vai nos levar para estes caminhos. Às vezes tomamos decisões que vai nos levar para distante de Deus, e aí nós vamos sofrer as consequências. Foi o que aconteceu com o povo de Israel. Eles não conseguiram permanecer nos caminhos de Deus conforme Davi permaneceu. Então agora veio a sentença. Aí agora vem uma outra pergunta que eu quero fazer nesta noite. Por que então que Deus coloca no coração de alguém um culto como este? Culto de louvores antigos. Sabe por quê? É para nós lembrar dos tempos antigos, das glórias que Deus fazia no meio do seu povo. Porque hoje, irmãos, há um certo questionamento. Há muitos questionamentos. E um deles é: por que Deus não faz mais tantos milagres como fazia no passado? A pergunta é: Deus mudou? Não. Deus não mudou. Porque Tiago, no capítulo 1, versículo 17, ele vai dizer assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Ele não mudou. Ele permanece mesmo. Jesus disse, aleluias, que passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não vai passar. A palavra não mudou. Aleluias, ela permanece a mesma. Então o que foi que aconteceu? É nós que mudamos. É nós que tomamos caminhos errôneos perante a presença do Senhor. Porque se nós formos olhar há 20, 30, 40 anos atrás, um culto como esse era diferente. O povo estava adorando, estava glorificando, estava sentindo a presença, havia batismo com o Espírito Santo, havia conversão de almas, havia, aleluia, o agir de Deus, em eternidades eram curadas. A Bíblia vai dizer, no capítulo 20 de Atos dos Apóstolos, que o apóstolo Paulo está pregando numa ceia, e ele passou da meia-noite, e um certo jovem chamado Eutico está na janela, aleluia, ouvindo a Paulo pregar, mas a Bíblia diz que ele foi tomado de um sono profundo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, e ele caiu na janela do terceiro andar, e foi tido como morto, mas Paulo desceu lá sobre ele, aleluia, e debruçou sobre ele, e o jovem ressuscitou. Sabe o que é isso? Isso é poder de Deus, na presença do seu povo, aleluia. Deus continua o mesmo, mas é nós que precisamos melhorar diante da sua presença. Aleluias! Nós queremos que Deus faz, mas nós não fazemos para Ele. Nós queremos que Ele responde, mas nós não oramos. A Bíblia vai dizer em 2 Crônicas 7,14: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar minha face, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. O verso
Louvado seja o nome do Senhor. Essa tristeza tem que sair pelo poder do nome de Jesus. Essa tristeza tem que ir embora nesta noite pelo poder que é no nome dele. Aleluia. Então o povo tomou um caminho errado. E às vezes nós também estamos fazendo a mesma coisa. Outrora chegávamos no culto, aleluia, no passado, quando nós observamos a igreja, os cultos eram sempre cultos aonde o povo vinha com propósito perante a presença de Deus. Os louvores eram os escolhidos louvores, aleluia, louvores realmente espirituais, louvores que levam a nós até a presença do Rei e traz a presença do Rei para o meio de nós. É por isso que havia uma diferença. É por isso que havia, aleluia, algo sobrenatural de Deus. Porque o povo estava mais oferecendo sacrifícios de louvor, como disse Paulo aos Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso corpo. Aleluia! E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É um culto racional. Por que eu estou no culto? Eu estou no culto para adorar. Eu estou no culto para glorificar. Eu estou no culto para exaltar. Eu estou no culto para bendizer. Mas eu chego no culto, eu fico tão tímido que eu não consigo abrir a boca para dar um glória a Deus ou um aleluia. Irmãos, alegra esse teu coração, teu nome está escrito no céu. Alegra este coração, você tem uma promessa poderosa da parte dele. Alegra este coração, dá um glória para o nome dele. Aleluia, porque você não é deste mundo. Aleluia. Temos que melhorar, mudar nossa forma de adorar, mudar nosso jeito de cultuar, mudar nosso... A Bíblia vai dizer, aleluia, que Deus, aleluia, um dia, aleluia, dois irmãos foram, aleluia, oferecer um sacrifício a Deus, Caim e Abel. A Bíblia vai dizer que Deus, ele se agradou da oferta de Abel, mas não se agradou da oferta de Caim. Por quê? Porque Caim, aleluia, pegou tudo aquilo que estava sobrando, tudo aquilo que não prestava, tudo aquilo, aleluia, que não era de valor, aleluia, mas Abel pegou das primícias para ofertar a Deus. Será que nós estamos ofertando as primícias da nossa vida para Ele? Será que nós estamos ofertando, aleluia, tudo de melhor que nós temos para Ele? Aleluia, porque, aleluia, Deus primeiro, Ele recebe o ofertante para depois receber a oferta. Primeiro Deus olha no coração do ofertante, para depois ele receber a oferta. Mas às vezes o coração do ofertante, aleluia, está tão preocupado com as coisas do mundo, está tão ocupado com as coisas do mundo, e então quando ele chega para oferecer o sacrifício, o coração, aleluia, está como, aleluia, Jesus disse em Mateus capítulo 15 e versículo 8, a Bíblia vai dizer, esse povo me adora com os lábios, mas o seu coração está longe de mim.
Desde aquele dia eu coloquei no meu coração: a palavra que Deus me entregar é a palavra que eu vou entregar. Que às vezes nós ficamos um pouco amedrontados por causa da palavra. Eu fiquei, irmãos, preocupado porque a palavra, eu sei que a palavra é dura, mas é melhor você ouvir uma palavra dura que te leva para o céu do que uma palavra que massageia teu ego e te deixa na terra. É melhor você ouvir uma palavra dura que te conduz no caminho da luz do que uma palavra, aleluia, que massageia teu ego, que não corrige teus erros e você permanece aqui quando ele voltar. Então Deus, irmãos, Ele coloca no coração das pessoas para nos despertar, para nós melhorar perante a sua presença, para nós ofertar os nossos cultos melhor, aleluia, para Ele. Louvado seja Deus. Mas talvez você fique preocupado. Louvado seja o nome do Senhor. Porque, irmãos, talvez você fale no seu coração: você não sabe a minha vida, você não me conhece, você não sabe a luta que eu estou passando. Mas eu também já passei por luta. Eu também já tive perdas que me levou a lamentar. Mas eu nunca deixei o Senhor por causa disso. Eu nunca deixei de estar nos cultos por causa disso. Muito pelo contrário, eu confiei no Senhor. E no tempo certo Ele entrou com providência e me deu vitória. Sabe o que diz a Bíblia? 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. Lançai sobre Ele a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de você. Ele tem cuidado de você. Ele tem cuidado de você. Ele está cuidando de você. Ele está cuidando da sua casa. Você está aqui porque Ele tem amor pela tua vida, está cuidando da sua casa, Ele está cuidando dos seus, Ele está trabalhando em seu favor. Talvez você está até achando, aleluia, a palavra um pouco dura, mas você não sabe que Ele está trabalhando lá para te dar vitória, dando livramento àqueles que você ama. Lança sobre Ele a sua ansiedade, lança aos pés do Senhor. Deixa Deus cuidar de tudo. Deixa Deus trabalhar na sua vida. Deixa Deus fazer. Sabe por quê? O profeta deu a senha para mim e para você. O versículo de número 22. As misericórdias do Senhor, aleluias, são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são, versículo 23, a cada manhã. As misericórdias de Deus se renovam a cada manhã, na minha e na sua vida. Sabe por quê? É por amor do nome dEle, e é por amor a mim e a você. Deus, irmãos, Ele não tem prazer de que nós andemos, aleluia, cabisbaixo, triste, por mais problemas que nós tenhamos que enfrentar. Mas a vitória é nossa, no nome de Jesus Cristo. Nós temos que crer nas promessas de Deus. Nós temos que olhar, aleluia, para Jesus, como diz o escritor aos Hebreus, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ei, talvez hoje você chegou aqui, aleluia, com uma grande dificuldade, um grande problema, mas creia no Senhor. Deus tem vitória para a tua vida. Somente ergue a sua cabeça, olhe para o alvo e busque a presença dEle, que Ele vai fazer na sua vida. Porque às vezes nós ficamos esperando que alguém faça por nós. Se você for ler a Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 5, você vai ver que um homem está
misericórdia para com ele. Mas enquanto ele está esperando no movimento das águas, as águas até aconteciam de movimentar. Mas ele declarou para Jesus: não tem ninguém que me pegue e jogue no tanque. Jesus mostrou para ele que ele precisava esperar no Senhor. Jesus mostrou para ele que ele precisava esperar em Deus e não no homem, porque a Bíblia vai dizer: maldito o homem que confia no homem. E Jesus disse para ele: queres ficar são? Pega a tua cama e vai para a tua casa. E na mesma da hora o homem, ele ficou curado. Aleluias. Então espera no Senhor. Talvez você está esperando que alguém, aleluia, impõe a mão sobre a sua cabeça e faça uma oração fervorosa para que as coisas mudem na sua vida. Em nome de Jesus Cristo, creia que o Senhor responde a tua oração também. Aleluia. Se não chegou ninguém com essa capacitação do alto, mas você pode entrar no seu quarto, dobrar o seu joelho e apresentar diante de Deus que Ele vai entrar na sua causa e te dar vitória. Então somente confia no Senhor, porque Jesus, Ele disse no Evangelho de João capítulo 15 versículo 7: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo e será feito. Nisto o Pai será glorificado no Filho. Ele não disse que você, aleluia, tinha que pedir só, aleluia, quando você sentir, aleluia, que não tem condição, aleluia, de fazer. Não, é tudo que você pedir na oração, você vai receber da parte dele. Então ergue a sua cabeça, olhe para Jesus, creia no Senhor, porque as promessas dele vai se cumprir na minha e na sua vida. Eu costumo dizer uma coisa, irmãos. O salmista, ele disse assim: eu fui moço e hoje estou velho, eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Se nós fizermos conforme está escrito na palavra, a palavra de Deus, ela tem que se cumprir. A palavra de Deus, ela tem que se cumprir. Se eu fazer conforme está escrito aqui, Deus vai fazer na minha vida, Deus vai fazer na sua vida. Isso é fé, irmão. Isso é fé. Se você fazer conforme está escrito aqui, Deus vai entrar na sua causa e vai te dar vitória, e você vai cantar o hino da vitória e glorificar o nome dele. Amém? Então que Deus abençoe os irmãos. Em nome de Jesus, eu peço a oração dos irmãos